Eu sou de uma cidade muito pequena, do interior, e naquela época a gente não tinha esse cuidado com o atendimento das crianças, né, que a gente tem hoje, né? Esse atendimento humanizado, né, que hoje em dia é tão falado e tão importante aí, como um diferencial mesmo. E eu, por uma experiência negativa que eu tive na minha infância, né, em um consultório odontológico, eu já entrei na faculdade sabendo que eu queria fazer diferente, né, e que eu queria que as crianças tivessem experiências melhores do que eu tive. Você falou que você usa laser. Qual seria essa vantagem de usar o laser? O laser, ele tem a vantagem dele promover uma cirurgia muito mais limpa, né? Então, possibilidade de eu lesionar ali alguma estrutura importante, porque eu estou vendo tudo que eu estou cortando, que é diferente do instrumental a frio. Olá pessoal, tudo bem? Mais um CrioTalk, o podcast oficial da Criogênesis. Como vocês sabem, já estamos aí nesse percurso, já fizemos vários capítulos, tentando cobrir a área da saúde, né? E trazendo diversos assuntos, né, dentro dessa área da saúde, e não é só células-tronco, mas informações que podem contribuir com a melhoria da qualidade de vida da gente. E eu estou tentando também focar sobretudo no cuidado aos nossos filhos. Para falar a verdade, em qualquer idade, como vocês já perceberam. Hoje eu tenho aqui, no meu lado direito, uma convidada para me ajudar nessa entrevista de hoje, que é a Gabi. Ela trabalha na área comercial, né, atua bastante na avaliação correta do contato entre os nossos colaboradores com o cliente, né, com os pais, nesse caso, e ela vai tentar me ajudar. Obrigado, Gabi, pela ajuda, tá? Eu que agradeço. Né, depois você pode falar um pouco de você, tá bom? Mas lá no final, porque o importante aqui é a nossa convidada. Isso né? mesmo, isso que eu ia falar. O que mais aqui? Eu tenho toda uma lista de coisas que aqui atrás de mim, aqui tá cheio de gente olhando para mim, gente, e eu tenho que seguir aqui sem esquecer nada, né? E hoje vocês sabem que a gente sempre convida gente muito famoso e muito e extremamente respeitado na comunidade onde eles atuam. E hoje não é um caso diferente, né? Eu tenho como convidada especial a Ana Paula Santos, que é odontopediatra, estudiosa nesse assunto. E quando falo estudiosa, além do seu empenho pessoal, também em termos de atividade, né? Ela fez mestrado nessa área, ela vai poder contar. Ela chegou aqui, por sorte nossa, deve ter desmarcado um monte de paciente, chegou para poder trazer um assunto muito... eu acho até, não sei se eu vou errar, mas é complexo, porque hoje tem várias visões sobre esse assunto. Parece que há um diagnóstico em número maior, há uma discussão sobre a conduta correta. É a pessoa certa para responder sobre freios orais. E sobre uma conduta, eu não sei qual termo usar, eu vou usar o termo frenectomia, e aborda pessoas que são muito jovens, que acabaram de nascer, né? E que estão tendo sintomas logo no início de vida. E aqui, doutora Ana Paula, obrigado por estar aqui, tá? É um prazer recebê-lo. Mas antes eu tenho que seguir também, porque eles estão me olhando aqui, e pedir, gente, nós estamos cada vez mais aumentando os seguidores. Na minha era, eu não trabalhava muito com isso, né? Era assistir a grande mídia e tudo bem. Mas hoje eu sei que é importante vocês passarem esse filme para os seus amigos. O assunto é muito importante. E nós estamos crescendo. Obrigado por tudo, tá? Ana Paula, seja bem-vindo. Obrigado por estar aqui na nossa sede principal. Eu agradeço o convite, para mim é um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho do meu conhecimento com vocês e também, claro, aprendendo aqui, porque é sempre uma troca muito importante. Mas vou provocá-la e queria que você contasse um pouco sobre sua experiência. Eu falei que você é odontopediatra e que é mestre. Conta um pouquinho a sua história aí para a gente conhecer melhor a sua atuação na comunidade aqui em São Paulo, tá? Claro, com certeza. Eu estou em São Paulo há quase 9 anos, né? Eu me formei em Minas Gerais. E eu já entrei na faculdade sabendo que eu queria fazer odontopediatria, né? Eu sou de uma cidade muito pequena, do interior, e naquela época a gente não tinha esse cuidado com o atendimento das crianças, né, que a gente tem hoje, né? Esse atendimento humanizado, né, que hoje em dia é tão falado e tão importante aí, como um diferencial mesmo.
E por uma experiência negativa que eu tive na minha infância, né, em um consultório odontológico, eu já entrei na faculdade sabendo que eu queria fazer diferente, né, e que eu queria que as crianças tivessem experiências melhores do que eu tive, né. Então eu me formei em odontologia, já me formei, já entrei na especialização em seguida, e quando eu estava no final da especialização, eu recebi uma proposta para ir passar uma temporada em Luanda, em Angola, na África. E para mim foi muito enriquecedor, né, ter a possibilidade ali de trabalhar em outra cultura, né, e de adquirir mais experiência também em um outro país. E isso foi fantástico, né? E na ocasião eu trabalhei muito, consegui fazer trabalho voluntário, vivi ali do outro lado do oceano, né? Com pessoas extremamente felizes, né? Eu acho que uma das coisas que mais me marcaram quando eu estive por lá foi que aqueles que tinham muito pouco eram muito mais felizes do que muita gente que tinha tudo, né? Então eu saí de lá uma pessoa melhor, mais humana, transformada. E de lá também acabei tendo a oportunidade de fazer um curso na Austrália, que eu fiquei lá por alguns meses estudando inglês, vivenciei um pouco da odontologia de lá. E quando eu voltei preparada e me sentindo preparada para realmente me dedicar àquilo que eu gosto, né? E em São Paulo, eu acabei fazendo uma atualização na USP, em odontopediatria também. E depois decidi que era a hora aí de mergulhar, né, no mestrado, que também foi extremamente enriquecedor para eu poder me aprofundar um pouco mais nesse conhecimento que é tão amplo, né, que é o que a gente vai falar hoje, que é o mundo dos freios orais. Que legal. Esse, em relação aos freios orais, então, antes de passar para minha ajudante aqui, né? Tomara que ela vá bem, né? Porque eu não estou até com medo de tomar o lugar aqui, né? Quando fala freio oral, eu sou médico, mas eu perguntaria uma coisa básica. Freio oral. O que é freio oral? A gente tem 3 tipos de freios na boca, né? É o freio labial superior, o freio labial inferior e o freio lingual, que é o mais conhecido, né? E quando a gente fala de frenectomia, hoje as pessoas acham que só existe o freio da língua. Mas não, esses outros freios, eles são menos comentados porque, na verdade, eles impactam menos na amamentação, tá? Mas eles também estão lá e eles têm a função deles. Entendi. E esse freio, então, seria, então, só para consolidar, seria essa membraninha que fica atrás do lábio superior? Isso, essa membrana que lembra membrana. Essa região de baixo, né? E aquela membraninha debaixo da língua, né? Exatamente, né? Que ela tem uma função, que ela está ali porque ela precisa. Já logo no nascimento isso pode dar problema. Na verdade, isso é um defeito congênito, né? Ela precisaria estar na posição correta já na 12ª semana de vida intrauterina. Então, por um defeito ali na morte celular programada, né, na apoptose, isso para de ser liberado e o bebê nasce com esse defeito congênito, né, com essa anomalia congênita, que é essa restrição na mobilidade do freio lingual ali. Eu vou seguir na segunda pergunta, que está aqui até na minha frente aqui, que eu acho que ajuda já o pessoal já a embarcar no nosso assunto principal, que é a questão, não sei se o termo está correto, da frenectomia. O que vinha a ser essa atitude, né? Então, frenectomia. Então a gente tem muitas vezes os pais eles ficam em dúvida, né, sobre a frenectomia ou sobre a frenotomia. Na verdade, é uma diferença de nomenclatura mesmo, e em bebês, a gente faz a frenotomia, que é uma cirurgia um pouco menos invasiva, e em crianças maiores, a gente faz a frenectomia, tá? Que seria uma cirurgia que invade um pouco mais de tecidos. Então, a diferença, ela está na profundidade ali da liberação. Mas em bebês a gente chama de frenotomia. Frenotomia Exatamente. e frenectomia Em crianças maiores. maiores. Isso. Eu vou passar aqui agora, Gabi. Surgiu até uma dúvida, escutando agora. Como que os pais identificam isso no dia a dia? Então, até o doutor mencionou isso sobre a questão do sobrediagnóstico que a gente está tendo, né? Então, o que nivela bastante é que desde 2015, na maternidade, existe um teste que é obrigatório. E esse teste, ele é feito junto com a triagem neonatal, né? Então, tem o teste do olhinho, o teste da orelhinha e agora tem o teste da linguinha.
Então, esse teste, ele é aplicado por um profissional capacitado, que ele vai dar ali um score, uma nota para aquela restrição, né? Então, desde a maternidade, a família já sai com uma orientação, né? Olha, o seu teste deu X, e se você tiver qualquer dificuldade na amamentação, procure um profissional. Como a amamentação hoje, ela é extremamente valorizada, né? E nós sabemos dos benefícios, muitas mães se dedicam à amamentação, que é totalmente diferente da nossa época, né? Do boom de fórmulas, né? De que o leite em fórmula ele era igual ao leite materno, né? Então, hoje a gente sabe da diferença, né? Que é incomparável, e as mulheres se dedicam à amamentação. Como a gente tem muito estudo sobre isso, né? E no menor impacto que a mulher ela tá tendo ali, ela já busca ajuda. Então, às vezes acaba tendo mais diagnósticos, exatamente por isso. E a amamentação é um dos grandes fatores. E depois, quando a criança cresce, como que se percebe isso na fala? A gente pode perceber tanto na introdução alimentar, Ah, certo. tá? Quanto na fala, tá? Então, isso, ele pode ser diagnosticado em várias fases da criança, né? E aquele espaçamento nos dentes tem relação com isso ou não? Alguns sim. Quando a gente fala de freio labial superior, ele pode promover um diastema, né, que é a separação dos incisivos, mas que em muitos bebês ele é até fisiológico, ele é natural. Então a gente costuma esperar aí, porque esse freio labial ele é composto por um tipo de fibras que ele tem capacidade migratória. Então ele pode mudar com o tempo. O freio lingual não. Uma vez alterado, ele vai ser alterado para sempre. Ah, olha a importância, né? Não, em relação a esse teste na maternidade, que eu fiquei impressionado. Eu não sabia também. Eu não tinha. Perdoa a minha ignorância, pessoal, mas isso tem sido feito, tá? É obrigatório. É lei desde Não, 2015. Tem uma fonoaudióloga muito renomada no nosso meio, que é a doutora Roberta Martinelli. Tá? Então, foi ela que conseguiu aí que esse teste ele se tornasse lei. Interessante, né? É muito interessante. Foi um feito histórico aí. E esses sintomas, eu vou abordar um pouquinho mais esses sintomas, que eu acho que interessa muito para os pais. E isso é muito importante. Esse sintoma, vamos supor, a pessoa tem então um problema do freio labial, que talvez interfira mais, provavelmente, na amamentação. O labial um pouco menos. A gente ainda não tem evidência científica de que ele causa impacto na amamentação. Então, são raros os casos que a gente consegue comprovar que ele está... O labial. O lingual, ele atua mais ativamente no processo ali da extração de leite, da sucção. Então, é um freio que impacta mais. Tá. E assim, quando ele tem o problema, a mãe já sente logo no início ou ele Nem em todos os casos. tem sinal de gravidade? Quanto mais grave, é mais precoce, provavelmente. Sim, na verdade, a gente tem ali os scores, né? Então, quanto mais restrito esse freio, mais impacto ele pode causar. Tá. E muitas vezes, como a amamentação, ela é um binômio mãe e bebê, às vezes não é só ele que está causando todo o impacto, né? Então, a gente precisa avaliar sempre a produção materna, se a mãe tem algum tipo de cirurgia. Então, a gente exclui muita coisa para saber se toda aquela queixa que ela está trazendo para a gente tem relação aí com esse freio que pode estar alterado, né? Porque como o teste, ele é subjetivo, então, assim, eu aplico e dou ali a minha nota. Você pode aplicar e às vezes dá outra nota. Então, acaba que às vezes a gente pode não ter um diagnóstico adequado. Por isso que na maternidade acaba passando muito ainda. É um bebê que acabou de nascer, a mãe que não teve uma pojadura, né? Então, tem muitos fatores que dificultam para a maternidade fazer um diagnóstico tão correto. E uma coisa eu tenho 2 filhos, né? E uma coisa que me chamou muita atenção nessa época do pós-nascimento a minha esposa reclamava muito das lesões no mamilo. As fissuras mamilares. Fissuras. Aquilo aparentemente era como se fosse uma facada, né? Então, assim, a minha questão é se essas queixas que as mães têm de possível lesão mamilar, essas fissuras, pode ter relação com esse problema do freio labial, no caso. Pode, né? porque Labial não, é lingual. Para o freio lingual, sim, porque se o bebê ele não consegue
desempenhar ali um movimento, né? Se ele tem uma restrição da língua, ele acaba compensando e fazendo outros movimentos. E aí, nessa compensação que o organismo faz, ele pode mamar e fazer amassamento, né? E aí acaba que pode provocar essas fissuras mamilares. Eu, como mãe de uma criança que também passou pelo procedimento, né? Meu filho, ele fez a cirurgia, ele tinha 3 meses e meio. Então, hoje a gente faz um diagnóstico muito mais precoce. Né? Hoje mesmo no consultório eu atendi um bebê de 21 dias. Né? 21 dias, mas já operei vários que saíram da maternidade e foram direto para o consultório. Porque já saem com o diagnóstico, às vezes. Às vezes a maternidade opera, às vezes a maternidade não opera. Né? Então, eu como uma mãe que passou por isso, e foi depois da maternidade que eu acabei me dedicando a estudar mais, porque eu senti que, assim, eu demorei para chegar até o diagnóstico. E como eu demorei para chegar até o diagnóstico, o meu filho, ele acabou desmamando. E eu, por ser uma profissional da área da saúde, não queria isso para ele. Eu queria que ele mamasse, né, pelo ou menos até os 6 meses, mas eu gostaria que ele tivesse ali uma amamentação em livre demanda e não foi possível, porque ele não estimulava adequadamente a minha produção, porque ele me machucava muito. E quanto mais complemento você acaba colocando para um bebê, mais difícil fica a sua produção, mais difícil acaba causando uma certa confusão de fluxo. Então, tudo isso pode influenciar, sim, nessa questão das fissuras mamilares, né? Porque acaba que o bebê, ele não desempenha o movimento correto, né? E aí machuca mesmo, e quem passa por isso sabe o quanto é difícil. E uma coisa que, já vou deixar você perguntar, mas é uma coisa que eu fiquei na dúvida. Fiquem à vontade. Porque uma coisa que chama a atenção de quem tem, por exemplo, freio labial é a mudança, eu estou dizendo em pessoas mais adultas, a mudança do modo de falar. Faz parte da queixa nessas crianças a mudança do choro ou não? É mais a questão de Do alimentação? labial ou do freio? Ou do labial ou do lingual? O lingual, no caso, ou também, e se for do labial, Normalmente, o lingual, os pais falam que depois do procedimento a criança chora mais alto. tá. Mas não tem evidência na literatura aí que comprove isso. Mas sim. O labial talvez seja menos, parece que é menos importante. Como O é que é? labial é que, assim, a gente, como ele esse diastema, ele pode ser fisiológico, né? A gente ainda espera e acompanha como ele pode migrar, né? Então, é um freio que a gente aborda um pouco mais tarde, né? Então, teoricamente, ali por volta dos 6, 7 anos, mas em alguns casos específicos, sim, se faz essa cirurgia ainda bebê. Eu vou passar para a Gabi, senão ela vai achar que eu estava falando sério, que eu não ia dar espaço para ela aqui, Vamos né? lá, Tá? Gabi. Fiquei curiosa. Existe um período que a pessoa pode fazer esse procedimento no seu filho, a criança? Tem uma idade limite? Não. Eu já operei adultos com 40 anos, Ah. com freios extremamente restritos, e que a queixa dele era que ele precisava pensar muito para falar no trabalho dele, para ele não falar errado. Mas ele vivia. Ele sofreu muito, né? A gente pode ter língua presa, isso. Mas a natureza ela é perfeita. A gente se adapta a tudo nessa vida. Então, outros músculos trabalhavam mais para compensar essa restrição. E um dia ele falou: não quero mais, eu quero fazer, porque assim, isso me incomoda. Eu chego em casa exausto, porque eu preciso pensar para falar, sou líder de uma equipe, e isso me incomoda. E ele fez a cirurgia e ele disse que até o cansaço dele diminuiu. Olha que interessante. Então, a gente pode fazer em qualquer idade, né? Mas hoje a recomendação, ela é muito clara, né? Se a gente tem uma queixa funcional, né? Algo que esteja impactando na função, no desenvolvimento, mas uma restrição anatômica, né? Uma alteração na anatomia, existe a indicação de fazer. E isso pode ser no 2º dia de vida, no 3º dia de vida, com 50, 60 anos. Que legal. Eu lembrei, vou falar de mim, tá, gente? Nada a ver no roteiro. Que eu levei o meu filho no dentista por conta do espaçamento do dente. De um único dente ou de vários dentes? O maior era o da frente Tá. e tinha pequenos nos demais. E aí ele me trouxe coisas que assim, eu observei a vida inteira, mas eu nunca pensei que poderia fazer tratamento, que era algo que influenciava na fala, né? Eu como mãe, leiga, totalmente fora do assunto. Ele vai ficar adulto, ele vai falar, Serão preenchidos. a fala dele vai melhorar.
E porque a gente fica, né? É criança, vai passar o tempo, Os dentes todos ainda, né? vai melhorar e tudo mais. Então, assim, como é importante a gente fazer esse acompanhamento com o odontopediatra, porque ele me sinalizou coisas, por exemplo, não sei se você percebeu, mas o seu filho tem excesso de saliva nos cantos da boca, a língua dele, quando tá de boca fechada, não fica no céu da boca, Que é o adequado, né? Aí eu falei, é verdade, quando nós fechamos a boca, a língua está no céu da boca. Ele não, a língua dele fica mole. E aí ele Tinha falou, quantos anos? ele começou a ir ao dentista, assim, por conta de estética, a partir dos 8, Aham. para colocar aparelho e tudo mais. Aí ele ainda tá usando o aparelho, porque ele colocou com uns 10 anos. E aí ele começou a fazer tratamento. Não precisou fazer cirurgia nem nada, mas assim, hoje a fala dele é diferente. Será que se eu tivesse visto isso antes, ou não pensado que, né? Que seria algo natural, biológico. Olha, é difícil a gente falar, porque assim, pode ter uma questão muscular aí, ou de uma hipotonia, porque essa língua ficou no lugar que não era o adequado. Mas com estímulos na idade dele, eu acredito que ele ainda consegue ter muitos ganhos. Sim, sim, e Então. tem. E assim, como a mãe se engana? Sim. Porque a gente fala, é criança. Daqui a pouco ele fala direitinho, daqui a pouco melhora, né? E como a gente se engana? O profissional associou essa questão da fonética dele aos espaços entre os dentes anteriores ou em todos os dentes? Não, na verdade, ele só falou, ó, vai fazer Precisa alinhar para melhorar. alinhar para melhorar a fala. É porque realmente passa mais ar. Então, isso influencia, sim, no processo da fonética. E aí, conversando com meu filho, ele, ai, mãe, realmente isso me incomodava. E eu falei, olha, Tá vendo? Uma coisa que ele nunca te passou, mas alguém falou pra ele e pronto. Não, problema. é isso mesmo. E esse procedimento, ele dói? Como funciona? Boa. Falando em bebê. Vamos falar de bebê, né? Vamos falar em bebê. Prática, para frenotomia, no caso, né? Seria precoce. Frenotomia. Gente, o procedimento do bebê é o mais simples. É lógico que a gente não pode banalizar, né? Porque o nome é uma cirurgia. Mas é muito mais simples se fazer esse procedimento em um bebê do que em uma criança acima de 1 ano, 2 anos, porque as fibras musculares, elas acabam ficando encurtadas, que aí é que a gente precisa depois fazer uma cirurgia um pouco mais profunda. Mas no bebê é feita anestesia, né? E eu trabalho com laser cirúrgico, né? Então, o sangramento é muito menor, então a gente acaba diminuindo o risco de hemorragia, né? Tem uma cicatrização melhor, né? O bebê termina o procedimento, ele já vai mamar, ele já vai direto para o peito. Então, é um procedimento extremamente simples e seguro, desde que se sigam determinados critérios aí que a gente precisa avaliar, tá? Mas é muito tranquilo de fazer mesmo. Ou seja, não dói, então. O bebê, porque eu acho que a pergunta na cabeça da mãe é assim, doutora, muito sofrido. isso dói ou não dói, né? Os pais perguntam. Porque eu imagino, né? É pai que desmaia, mãe que chora, isso aí. Porque eles ficam, né, junto, né? Provavelmente. Mais ter que as crianças. Eu já estive no lugar, eu sei, né, como é essa posição de ser mãe de um paciente que vai fazer, né? Então, o que eu falo é o seguinte: sente a anestesia, como, né, qualquer procedimento, né, ou vacina, enfim, sente a picadinha, mas para cortar vai ter Cede um pouco, né? O bebê não. Não. O bebê não. O bebê a gente não faz sedação. Então é só anestesia ali local mesmo, para promover a analgesia e não sentir dor. Então, durante o corte não tem dor, mas tem o desconforto da anestesia. E existe alguma sutura depois ou só o corte? Não. Não. Na frenotomia não. Não, frenotomia não tem sutura, né? Então, quando a gente vai para cirurgias em crianças maiores, que a gente precisa mexer em fibras musculares ali, né, que possivelmente sejam alteradas, aí precisa fazer sutura. Você falou que você usa laser. Qual seria essa vantagem de usar o laser? O laser, ele tem a vantagem dele promover uma cirurgia muito mais limpa, né? Então, possibilidade de eu lesionar ali alguma estrutura importante, porque eu estou vendo tudo que eu estou cortando, que é diferente do instrumental a frio. Instrumental a frio normalmente é um corte único, né? E se pegou alguma estrutura, se tem algum desvio anatômico ali,
pode, né, acontecer ali de lesionar alguma estrutura importante. No laser, não, ele não é um corte único e a gente vai passando, né, e liberando aquela estrutura, enxergando tudo que você está fazendo. Então, não tem esse sangramento que acaba confundindo ali, né, o profissional. Então, ele acaba sendo mais seguro por isso, né, e ele tem a vantagem de a maioria das pessoas que trabalham com laser não fazem cirurgias incompletas. Hoje a gente tem muito problema que antigamente vocês já devem ter ouvido falar, né? Todo mundo falava assim, meu filho fez o PIC, né? O PIC era aquele cortezinho da membrana anterior, mas a fibra posterior, ela ficava. E muitas vezes ele não era resolutivo, né? Então, quem trabalha com laser não faz PIC, faz uma cirurgia completa. Tá? Então, tem essa grande vantagem, porque você enxerga tudo que você está fazendo. E menor risco de hemorragia, né? Então, é muito mais. A cirurgia que acaba sendo mais segura. E no pós-operatório, assim, insistir um pouco nesse ponto, porque você falou que logo depois já vai para a amamentação normal. Com certeza. Aprofundando um pouquinho, cavocando um pouquinho esse lado, Ana Paula, tem alguma coisa que pode ser que sinta dor um pouco mais, ou sei, algum detalhe a mais pela sua experiência, que eventualmente pode ter eu sei que, claro que não tem consequências graves, mas algo que preocupe um pouco mais, vou dizer assim. Claro, toda cirurgia em um bebê preocupa, tá? Por mais simples que seja o procedimento, né? Primeiro que às vezes a gente está lidando ali com um bebê que a gente não tem um histórico de alergias, né? Então a gente não saiu nem o resultado do teste do pezinho, né? Então em bebê tudo preocupa. Mas vai muito da habilidade do profissional. A gente fala que todas as técnicas, elas são boas, desde que o profissional saiba conduzir bem. Então, o laser, a gente trabalha com energia, né? Então, a gente pode ali, se, por exemplo, acaba colocando mais energia, o bebê pode ter um pós-operatório mais chato. Então, se ele tem um freio mais fibroso, tá? Um freio lingual mais fibroso, mais espesso, a gente joga mais energia para cortar ele. Tá. Quanto mais energia a gente joga, mais inflamação a gente promove ali para ter reparação. E aí ele pode sentir um pouco mais de desconforto. O que a gente fala para a família é sempre medicar esse bebê aí pelas 48 horas após o procedimento para controlar esse desconforto, né, que é normal de acontecer. Mas ele normalmente é proporcional ao quanto a gente joga de energia ali durante o procedimento cirúrgico. E no seu dia a dia você teve já algum contratempo ou realmente é um procedimento tranquilo? É um procedimento tranquilo, mas eu já tive, sim, contratempo. Porque você tem um grau de experiência grande nisso aí, então... Já visitei o hospital com um bebê, já. Então. Já, então, assim, eu acho que a partir do momento que a gente vai adquirindo mais experiência, né, e quanto mais a gente opera, aumenta o nosso risco aí de ter intercorrências. Mas a gente precisa ser capacitado para isso, né? Hoje na clínica eu tenho oxigênio, eu tenho ambu pediátrico, eu sou capacitada para lidar com essa intercorrência se acontecer, né? A gente trabalha tem adrenalina, risco de uma alergia, então é isso, a gente tem que se capacitar porque intercorrências podem acontecer em qualquer situação. E parece que essa pergunta foi para pressioná-la, mas eu vejo isso com essa situação que você me falou, eu vejo de forma positiva, porque é só o profissional que sabe dos potenciais riscos e enfrentou que sabe lidar com os novos. Não, sim, com certeza. Porque aquele profissional que fala que está tudo bem, muito obrigado, não precisa de nada, corram disso, tá, gente? Porque... Quanto mais confortável a gente está, mais perigoso é. Exatamente. Então, a gente sempre tem que ter o pé atrás. Eu acho que a gente acaba sendo mais prudente, mais seguro. Vou passar para minha colega. Sabe? Sim. Bom, tem tanta coisa, né? Se a gente, Esse é um assunto, inclusive tem um assunto da parte que é mais dos mitos, né? O que tem que... Isso. Porque eu estou sentindo que isso virou uma discussão na internet. Virou. Né? Alguns criticando... Tem gente que criticando que está fazendo muito diagnóstico. Eu estou realmente falando o que está acontecendo. Que estão exagerando no diagnóstico para aumentar a cirurgia. Enfim, como é que você vê essa parte da ampla discussão na internet? Você sabe que não tem mais limite daí, né? Não tem. Então, doutor Nelson, é o seguinte, isso se tornou uma indústria, né? Vamos falar a verdade. Envolve várias especialidades. Então,
Eu falo que para não correr o risco de cair nisso, principalmente pais de primeira viagem, tudo que a gente fala para eles, eles vão sair fazendo, né? Então, um bebê hoje em dia, a gente precisa ter certeza do diagnóstico dele com uma equipe multidisciplinar. Então, se eu recebo um paciente que eu não tenho certeza que aquelas queixas que a mãe está me trazendo são todas relacionadas àquele freio, eu não opero. Eu vou encaminhar ele para uma fonoaudióloga, eu vou encaminhar ele para um osteopata, né, que é uma especialidade que está crescendo muito, que também influencia no processo da amamentação. Eu vou discutir o caso com o pediatra, exatamente para não acontecer o que está acontecendo. Porque muitas vezes isso gera lucratividade, né? Porque eu faço o procedimento, eu falo, agora você tem que ir na fono fazer a reabilitação. A fono fala 10 sessões. Tá? Aí agora você vai no osteopata porque tem uma tensão aqui na cervical. O osteopata mais 10 sessões. Então é uma área que está lucrativa. Então muitas vezes os procedimentos que não são necessários acabam sendo indicados por uma questão aí, né, que envolve até ética, né? Então precisa sim ter um envolvimento de uma equipe multidisciplinar, onde todos concordam de que para aquele bebê a melhor alternativa é a liberação cirúrgica, tá? Então, realmente, como em todas as áreas, isso existe sim e acaba que gera aí, né, esse burburinho na internet de que está acontecendo, né, de forma demasiada e E é fato mesmo essa questão da internet. Eu recebo pacientes indicados por colegas para fazer a cirurgia e muitas vezes eu recuso. Porque com o olhar que eu tenho hoje, a experiência que eu tenho, eu avalio e falo, olha, tem potencial, eu só faço cirurgia se eu vejo potencial de melhora. Se eu não vejo potencial de melhora, a gente vai tentar outras alternativas primeiro. Legal, isso é bom. Tá? Então, eu acho que isso é fundamental em qualquer área para que a gente, né, trabalhe aí com ética. Essa é uma coisa, além da... Você atua na parte da pediatria em geral. Sim. E provavelmente a pediatria vai até 10, 12, 14 anos. Como é que é o seu limite? 18. 18 anos. Até Tá. 18. Vamos falar um pouquinho da frenectomia. Sim, A frenectomia, você falou que na frenotomia o procedimento é mais simples. sim. Você usa o laser, claro que você consegue aprofundar mais, dando uma terapia mais definitiva. Coisa que antigamente fazia aquele... É o pique. O pique ali, provavelmente sangrava mais, obviamente, Sim. também, porque não usa laser. Mas o que muda naqueles mais adultos? É que como Como é que passar... você aborda cirurgicamente, né? Assim, a anestesia, que talvez seja uma preocupação E dos muitas pais, vezes a né? gente precisa associar quando a gente tem crianças aí de 4, 5 anos, né? A gente precisa associar uma sedação, né? É um É, procedimento que ele não dói, mas ficar de boca aberta, né? Anestesia na língua. Então, para uma criança, isso gera ansiedade, gera medo. Então, para que o procedimento seja resolutivo e consiga fazer ali uma boa liberação, muitas vezes é importante que a criança esteja sedada, tá? Obviamente, já fiz em crianças que me surpreenderam. São melhores que eu no dentista, né? Mas quietinho, deixa exato. fazer Não, tem anestesia ali, crianças que tal. são incríveis, incríveis. Mas Porque para mim dá a impressão que tem que juntar o pai e a mãe de um lado e, sabe, não, você junta por cima, né? Traz a amiga para pegar por trás, né? não. Já foi assim. Hoje em dia isso é inaceitável, tanto pelos pais, né, que não querem viver isso, quanto pelo profissional. Eu não É traumático, né? Uma guerra ali, né? nenhuma criança segurando, obrigando, a não ser que seja um procedimento de emergência, que a gente não tenha como remarcar isso para outro dia para fazer uma sedação. Então, assim, se for urgência, a gente faz. Se não, a gente vai planejar isso para que o paciente, para que seja o mais confortável possível para o paciente. Então, a sedação ela é uma alternativa que traz mais conforto, né? Ela aumenta a tolerância a estímulos, então isso é muito importante para que a gente consiga fazer ali uma frenectomia bem feita, né? Para a frenectomia, o que muda é que muitas vezes a gente vai ali intervir mais profundamente, mexer nas fibras musculares que estão alteradas, e aí cabe a sutura, né? Para a gente fechar a área ali que foi abordada, viu? Então, essa é basicamente o procedimento realizado em crianças maiores. Agora uma pergunta assim da realidade. Eu sei que no consultório particular talvez isso não exista.
Mas vendo o lado do nosso SUS aqui no Brasil, né? Que às vezes as pessoas não têm tanta oportunidade assim de fazer no momento que a pessoa quer, vamos dizer assim. Eu não sei nem a forma de perguntar, mas vamos supor, ele tem um freio, tem indicação cirúrgica, só que não tem como fazer. Os impactos disso. Assim, existe um prazo assim, quer dizer, eu sei que quanto mais tarde, é pior para a criança. Eu imagino. Tem algum limite? Existe algum estudo, alguma coisa que você... E no SUS, como é que tá esse negócio? É tranquilo fazer? Muito, tem vários postos de saúde aí investindo É? na tecnologia do laser, tá? Então, com várias pesquisas em andamento, acaba incentivando aí, né, a adquirir, né, as técnicas mais avançadas. Então, assim, o que a gente fala é o seguinte, que o diagnóstico, a cirurgia deve ser realizada quando se tem o diagnóstico. Mas muitas vezes tem o diagnóstico e não tem a condição de fazer esse procedimento, que é o que você está falando. Exato, essa situação. Ou a pessoa convive com as compensações, ou ela busca isso de outra maneira. Muitas vezes eu atendo pacientes que estavam há meses esperando pelo SUS. Né? A gente sabe que a demanda é grande e eles acabam pegando os casos mais urgentes e aí acaba que se estende um pouco mais, né? Uns conseguem, outros não, outros vão para o particular, outros convivem assim. O corpo se adapta. Né? Ou desmama, ou tem alguma dificuldade alimentar, né? Então, isso pode acontecer. Além do freio, assim, oral, eu estou aproveitando a sua vinda aqui, porque essa questão da odonto na pediatria é uma coisa que eu tenho 2 filhos, mas um tem 19, outro 22. Mas a minha esposa sempre me incomodou nesse sentido. Não, temos que levar sempre para uma avaliação precoce. Como é que é a distância entre o nascimento? Ele não tem agora problema do freio. Vamos dizer assim, não tem nada. Qual é a distância entre o nascimento e a primeira consulta necessária? Hoje em dia, nós recomendamos que a primeira consulta seja realizada junto com o nascimento do primeiro dente. Porque a família vem para receber orientações, tá, sobre os cuidados. E é impressionante como isso é valorizado. Né? Eu recebo semanalmente várias famílias que chegam no consultório para falar assim, eu vim aqui para você me explicar como que escova o dente do meu filho. Isso, há 13 anos atrás, quando eu me formei, era algo praticamente impossível. Inusitado, né? Não, porque assim, não existia esse cuidado com o dente de leite que a gente tem hoje, né? Os pais sabem da importância. Existe uma valorização muito grande do profissional que cuida de crianças, né? É uma especialidade que cresceu demais, exatamente por isso, porque o cuidado mudou muito, né? E eu vivo, né, a minha realidade de consultório particular é uma realidade que, assim, as crianças praticamente têm lesões de cárie. Então, os pais são muito bem orientados, são muito cuidadosos com a alimentação. Então, a gente vive, hoje em dia, essa realidade aí da cárie zero no consultório, porque a primeira consulta aconteceu ali no comecinho de tudo. Que bom. E isso influencia muito, de forma muito positiva, no crescimento e desenvolvimento das crianças. E aí, assim, dependendo da sua avaliação, você vai montando um cronograma com os pais. A recomendação da nossa associação é de consultas semestrais igual de um adulto, a não ser que tenha um risco a mais de lesão de cárie, né? Aí a gente pode montar um cronograma de acordo com a necessidade da criança, mas normalmente, na maioria dos casos, 2 vezes ao ano é suficiente. E por último, até para, nesse sentido, desculpa, mas até para fazer fazer aquele corte, tá? Porque é uma coisa que aconteceu comigo. Eu tinha ido para os Estados Unidos com meu filho, meus filhos escolheram aquela escova elétrica. Ah, muito legal. A escova elétrica e tinha que era, eu acho que é o Water Pink, Sim. que era de jatinho. Esse aí, ele é vendido como substituto do fio dental. Então, como é que tá essa história? Hoje deve ter até um robô que vem e escova, né, dos meninos. Hoje tá essa coisa de escovação normal, vamos dizer assim, ou do jato e o daqueles de cabeça que fica trepidando. As escovas elétricas, elas estão cada vez melhores, né? Quando eu fazia faculdade, escova elétrica era indicada para pacientes que tinham alguma necessidade especial, que não conseguia fazer bem, né? Hoje não, hoje existe uma superioridade, assim, incrível em relação às escovas convencionais e vai ser o nosso futuro, tá?
esses jatos, né, que foram desenvolvidos para substituir o fio dental, eles não fazem a substituição. Eles entram aí para ajudar também nesse processo. Então, nada substitui uma boa escovação, o uso de um fio dental. Mas esse jato, ele entra como método auxiliar aí para aquelas pessoas que têm um pouquinho mais de dificuldade, né, que não criaram esse hábito. Nós, adultos, não aprendemos isso desde criança, né, pra gente foi um hábito ali inserido na vida adulta de uma forma obrigatória, né, mas com as crianças é diferente. A gente já começa a incentivar, a criar esse hábito, a entender que vai fazer parte da rotina desde o primeiro dente, né. E é muito bonitinho ver que essa geração é uma geração dependente de rotina. E essa rotina, ela gera para eles mais previsibilidade, conforto, entender o que vai acontecer, né, o que vem pela frente, traz mais segurança. Então, para eles é importante saber, né, que eles vão tomar banho, que eles vão escovar o dente, que eles vão dormir e que eles vão passar o fio dental. Então, que isso faz parte da rotina de higiene igual tomar banho. Tá? Igual, é uma rotininha mesmo muito estabelecida por eles, aí eles normalmente lidam muito bem com isso. E hoje em dia tem muita coisa que dá para tornar esse momento mais divertido. Sem dúvida. Muitas coisas. Meu filho tinha escova de dente do Hot Wheels, elétrica. Que pisca. E aí esses momentos que antes eram super chatos, né? E eu acho que antes era difícil pra gente. Era difícil. Porque nós não tínhamos rotina. Não tinha. Um dia a gente tomava banho às 6, o outro às 7, no outro às vezes nem tomava, e a mãe mandava. Mas o que a gente fazia, né, era completamente diferente do que é hoje. Hoje a gente dá muito mais assistência nessa parte da rotina e pra gente é fundamental. Se eu tenho qualquer compromisso durante a semana, eu evito de levar meu filho, porque eu sei o horário que ele dorme. Então, assim, a rotina é importante para eles, né? Então, eles acabam se adaptando a isso de uma forma muito leve. Sim, verdade. Bom, agora vamos entrar num tema complementar e muito importante, né? Que é as células-tronco da polpa do dente de leite. Doutora, você está num momento muito especial agora, gravidez do seu segundo filho. E como tem sido para você conciliar essa fase, né, com a vida profissional? Olha, é sempre um desafio, né? A vida profissional, a gente um pratinho sempre fica desequilibrado, né? Mas a gente sempre tenta aí, né, fazer o possível para equilibrar tudo isso. Mas nessa nova fase agora da maternidade, eu busco me informar bastante, né? Porque quando eu tive meu filho 6 anos atrás, muita coisa era diferente e até inacessível, né? E agora saber dessa possibilidade de fazer a coleta das células-tronco já na maternidade, do cordão umbilical, me deixa um pouco mais tranquila aí, né? Porque a gente se preocupa muito com o futuro, né? A gente vive preocupado com o futuro. Então, isso hoje me traz uma certa tranquilidade de saber que existe essa possibilidade também. E também para o meu filho mais velho aí, para a gente fazer essa coleta das células-tronco do dentinho de leite, né? Sim, e como que você chegou a essa decisão em pensar em coletar, né, a polpa do dente? Então, como do meu filho mais velho a gente não fez essa coleta, né? Ficou sempre aquela dúvida: será que eu deveria ter feito? E se um dia ele precisar, né? E se um dia tiver alguma coisa que se eu me arrepender? É aquela coisa, né? E se um dia eu me arrepender, né, e pensar assim, eu poderia ter feito e não fiz. Então, agora, com muitos estudos, né, a gente acaba se sentindo um pouco mais seguro para investir aí nessa questão da coleta e buscar o que é de melhor para eles, né, essa segurança para o futuro. Sim, sim. Hoje, os avanços, né, estão transformando cada vez mais a vida das famílias. Tem muitas oportunidades, igual você falou, né? Desde a coleta no nascimento do bebê e também que uma também não substitui a outra. Não substitui. E o quanto mais você se prevenir, melhor. Melhor. Exato. Melhor. Agora eu vou dar uma pressionada, porque como você falou que vai coletar do seu filho, e você é uma profissional de alto gabarito da área. Obrigada. Eu, como médico, assim, sempre os pais comentam da coleta da polpa de dente, eu tenho indicado, claro, por causa da célula-tronco mesenquimal. Mas eu entendo, né, que é uma coleta em criança, eu entendo que é uma coleta que sempre tem a preocupação da segunda dentição, né, que os pais até perguntam, será que não afeta o nascimento do outro dente que vem depois? Sei que falar que a boca é estéril é uma mentira, porque ali tem bactéria pra caramba.
Você, como gabaritada na área, fazendo a coleta, não vamos esquecer do segundo filho agora, por enquanto. Tem alguma dificuldade que impeça fazer isso com qualidade e com segurança numa criança? Não tem. É tranquilo? Como é que é? Qual que é a sua Claro que a visão? gente está lidando ali com um ser imaturo muitas vezes, né? O que eu falo para os pais é: esperem pelo menos o primeiro dente cair de forma natural. A criança vai viver essa experiência, porque aí vem a extração. E essa é uma dúvida que a gente ouve todos os dias. Os pais perguntam muito: eu posso pegar o meu dente que eu tenho em casa e levar? Não, o dente ele precisa ser extraído em um ambiente estéreo, né? A coleta ela precisa ser realizada ali já dentro de um determinado tempo, né? Para ser armazenada em local adequado. Então, essa questão da extração, ela não é dolorosa para a criança, mas muitas vezes a gente tem que lidar com essa ansiedade, né? E trabalhar a ansiedade de uma criança hoje, a melhor maneira de fazer isso, quando a gente tem essa indicação, é fazendo aí uma sedação com óxido nitroso para promover o relaxamento, aumentar a tolerância a estímulos, né? E aí sim a gente pode garantir para as famílias que é algo extremamente simples e indolor. E é possível extrair sem colocar em risco a outra dentição, né? Sem dúvida, sem dúvida. A gente vai fazer essa coleta aí com segurança, né, de remover uma quantidade significativa de raiz para que possa fazer essa multiplicação das células, né, mas sem risco de prejudicar aí a dentição permanente. Eu acho que está muito claro, né? E inclusive vai indicar para Vamos fazer o do o segundo, né? Então, se tem a tranquilidade de indicar para o filho, é Com porque certeza. realmente na prática é uma Muitos situação pais no comum. consultório. Se esse investimento não vai te fazer diferença, faça. É uma segurança para o seu filho no futuro. É um investimento. A gente investe tanta coisa nessa vida, né? E saúde é inquestionável. E é algo que é assim, igual seguro de carro. Com certeza. Você nunca pensa em usar, Exato. mas se precisar, tá lá, né? Então, se prevenir é importante, né? Com certeza, com certeza. E vamos para a pergunta padrão, né? Porque estamos terminando assim o CrioTalk. Agradecer imensamente nessa oportunidade de trazer uma profissional da área de odontopediatria para falar, né, sobre os freios orais. E eu acho que é importante, assim, eu vou deixar um espaço final, no sentido de você fale o que você acha que seja muito importante nesse campo ou na prevenção, no campo da pediatria. Fique à vontade de dar e fale do seu consultório aqui, né? Que você trabalha aqui em São Paulo. Onde as pessoas te encontram. Onde a pessoa pode te encontrar, inclusive. E aí vocês põem né, gente, escrevam aqui para deixar bem marcado isso, tá bom? Eu tenho uma clínica infantil multidisciplinar na Vila Mariana, então lá nós temos várias especialidades da área infantil. E é isso que a gente busca, né? Esse acolhimento familiar, essa equipe multidisciplinar, para que os nossos diagnósticos sejam assertivos. Isso tanto na área de freios orais, quanto nos atendimentos odontopediátricos, né? E quando a gente fala aí em células-tronco, é algo muito novo, né? Os pais têm muitas dúvidas sobre isso. E o que eu posso dizer para eles é que eles se informem, estudem, busquem informações seguras sobre o tema, né? Porque a cada dia que passa tem coisas novas que a gente pode aprender com isso e sempre que possível, né? Investir nos nossos filhos é investir no futuro. Né? Então, isso é para a saúde deles, é para a tranquilidade deles, é para um futuro mais seguro para toda a família. Né? Então, é importante a gente sempre pensar que se a gente pode melhorar, por que não? Se a gente pode garantir, né, ter essa segurança para o futuro, por que não? Sim. Né? Verdade. Obrigado. Quem vai fechar hoje o nosso podcast CrioTalk? Gabi, pode encerrar e estendo. Eu vou terminar agora, né? Agradecendo mais uma vez a presença da colega aqui. A casa sempre será sua. Agradeço tá? imensamente. Sucesso no seu trabalho. Muito obrigada. Demonstrou muita segurança, não tenho dúvida disso. Né? Muito obrigado. Tá? Eu que agradeço o convite de vocês e por aprender aqui com vocês também. Com certeza. Tirou muitas dúvidas, muitas curiosidades. É um tema que é muito importante. Até nós aqui estávamos tirando dúvidas, né? Então, foi bem esclarecedor. Muito obrigada. Obrigada. É um prazer. Bora. Até logo para os nossos
Ah, é? convidados. Bom, até logo Não deixe de se inscrever no nosso canal, tá? Ativar as notificações, compartilhar e para que outras pessoas possam se beneficiar com todas essas informações importantes que nós falamos aqui, de saúde, bem-estar, os avanços que hoje em dia, né, estão cada vez mais fortes e o quanto estão transformando a vida das famílias. Então, acompanhem. Perdi o emprego. Valeu, gente. Nos vemos no próximo. Tchau.